Sou Dom Aldo de Tilo Lagoto, arcebispo metropolitano da Paraíba. Tendo em vista o segundo turno das eleições, dirijo-me hoje aos diocesanos e a todas as pessoas de boa vontade. A situação nos preocupa. Engana-se quem pensa que esteja em jogo apenas o dilema da escolha dos candidatos e dos partidos mais capazes de promover o desenvolvimento no país, numa disputa democrática, na qual poderemos mais tarde corrigir eventuais erros de percurso. A alerta recai sobre a gravidade do momento presente no qual vivemos. Atualmente há países onde o aborto está legalizado durante todos os 9 meses de gestação. A ONU, vendo já suficientemente enraigada a cultura do aborto, pretende reconhecê-lo não mais como um mal menor a ser tolerado, mas como um direito humano fundamental a ser promovido. Aqui está o veneno. Os sumos pontífices, os santos padres, os papas, mais recentes, sem exceção, têm chamado isso de cultura de morte. A cultura de morte começou a ser introduzida sistematicamente no nosso país a partir dos anos 80 e no início da década de 90, graças a um financiamento maciço de grandes fundações internacionais, bem conhecidas, já denunciadas em amplas documentações. Em 2003, encontrou respaldo no Partido dos Trabalhadores, que neste ano havia alcançado o poder, seu principal aliado. Desde que chegou ao poder, o Partido dos Trabalhadores assumiu como projeto de governo a completa legalização do aborto no Brasil. O partido não escondeu a sua agenda, antes, paradoxalmente, passou a negar com insistência o que ele fazia publicamente, mesmo diante de todas as evidências ao contrário. O povo brasileiro maciçamente é contrário ao aborto. Ao longo desses anos, isto se repetiu várias e várias vezes. Pode-se concluir que, para este partido, esta atitude pró-aborto não é um mal entendido, não é um equívoco, nem é uma fraqueza, nem é um vício, nem um erro de percurso, mas constitui a própria estratégia para implantar a cultura de morte no Brasil. Desde o início do seu mandato, o atual governo considerou a completa legalização do aborto como seu programa de governo. Em 2005, o nosso governo se comprometeu perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU a descriminalizar completamente o aborto no país, para em seguida reconhecer perante o Comitê da CEDAW, da ONU, o aborto como um direito humano. Insistentemente, então, se fala de aborto como direito. Isto é, no mínimo, uma chicana, uma enganação, uma controvérsia inaceitável, intolerável. E o direito à vida e à família é irrenunciável para nós humanistas e cristãos. Em seguida, no dia 8 de agosto de 2005, o presidente negou todas essas declarações, enviando à Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, reunida em Itaici, então, uma carta assinada pelo próprio punho, publicada por toda a imprensa, na qual ele negava, jurando, pela fé que havia recebido de sua mãe, que tivesse qualquer intenção de legalizar o aborto no país. Os fatos desmentiram as palavras do presidente quando o governo encaminhou à Câmara de Deputados um projeto de lei que pretendia legalizar o aborto durante todos os 9 meses de gravidez, tornando-o completamente livre por qualquer motivo, desde a concepção até o momento do parto. Os deputados petistas, Luiz Bassuma e Henrique Afonso, que haviam coordenado a oposição ao projeto pelo qual o aborto se tornaria completamente livre durante toda a gestação, e que haviam, ademais, pedido a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar quem está financiando a promoção do aborto no Brasil, foram processados, julgados
e condenados pela unanimidade dos 38 juízes escolhidos pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, acusados de terem cometido infrações graves à ética partidária. Apesar da sentença condenatória afirmar claramente que estes parlamentares foram condenados por terem militado contra o aborto, todas as vezes que este assunto vem a público, os representantes do partido negam com veemência que tal julgamento tenha existido, ou que a condenação tenha sido dada por estes motivos, quando não ameaçam processar por calúnia aqueles que difamam tais informações. Já no início desta campanha presidencial de 2010, a candidata pelo Partido dos Trabalhadores afirmou que os bispos católicos que a acusavam de pretender promover o aborto partiam de um pressuposto errado, pois nem ela, nem o atual governo, segundo as suas palavras, jamais teriam sido a favor do aborto. Nesta primeira semana de outubro, a candidata, que nas últimas semanas tem afirmado ser a favor da vida, acrescentou pertencer a uma família católica e que não apenas é, mas que também sempre foi a favor da vida, sem aparentemente importar-se com o fato de que circula livremente na internet um vídeo na qual, em uma gravação realizada no dia 4 de outubro de 2007, ela mesma declara: o aborto deve ser descriminalizado. Hoje no Brasil constitui um absurdo que o aborto ainda não tenha sido descriminalizado. Não posso, como pastor, compactuar com este trabalho de desinformação e de manipulação das consciências. Quando os representantes do governo se expressam de caso pensado, desta maneira, não existe mais credibilidade para suas afirmações. A experiência política e a história advertem amplamente que, quando a democracia se converte neste tipo de demagogia para ganhar voto, já é a ditadura que está no horizonte. É uma advertência de mesmo teor Nola dá inequivocamente o Evangelho quando ensina que o nosso falar deve ser o sim seja sim, o não seja não. Ficar em cima do muro é péssimo, é desonesto, não é coisa nem de homem. Estamos diante de um partido que está institucionalmente comprometido com a instalação da cultura da morte em nosso país, que proíbe os seus membros de seguirem suas próprias consciências, que se utiliza calculadamente da mentira para enganar eleitores sobre seus verdadeiros projetos para a nação. Repetimos com o Santo Padre: não podemos nos calar. A verdade nos libertará. Quero, portanto, pedir o empenho de todos os meus diocesanos para que este vídeo seja divulgado junto ao maior número de fiéis.